Eu fui chamado pra profetizar e pôr em liberdade os que hoje estão acorrentados e vivendo em prisões. Eu fui chamado também pra amar e o perfume de Jesus exalar. Se está triste, vem aqui, meu irmão, me dê um sorriso, aperte a minha mão. Sinta alegria entrar em teu coração. Onde eu tocar, abençoado será. E se houver morte, creio, vai reviver. Onde eu tocar, eu creio, cura haverá. Minhas mãos estão cheias do poder de Deus. Onde eu tocar, abençoado será. E se houver morte, creio, vai reviver. Onde eu tocar, eu creio, cura haverá. Minhas mãos estão cheias do poder de Deus. Eu fui chamado para abençoar, eu fui chamado para profetizar e pôr em liberdade os que hoje estão acorrentados e vivendo em prisões. Eu fui chamado também pra amar e o perfume de Jesus exalar. Se está triste, vem aqui, meu irmão, me dê um sorriso e aperte a minha mão. Sinta alegria entrar em seu coração. Onde eu tocar, abençoado será. E se houver morte, creio, vai reviver. Onde eu tocar, eu creio, cura haverá. Minhas mãos estão cheias do poder de Deus. Onde eu tocar, abençoado será. E se houver morte, eu creio, vai reviver. Onde eu tocar, eu creio, cura haverá. Minhas mãos estão cheias do poder de Deus. Onde eu tocar, abençoado será. E se houver morte, creio, vai reviver. Onde eu tocar, eu creio, cura haverá. Minhas mãos estão cheias do poder de Deus. Onde eu tocar, abençoado será. E se houver morte, creio, vai reviver. Onde eu tocar, eu creio, cura haverá. Minhas mãos estão cheias do poder de Deus. Onde eu tocar, abençoado será. E se houver morte, creio, vai reviver. Onde eu tocar, eu creio, cura haverá. Minhas mãos estão cheias do poder de Deus. Celebra o Senhor! Eu fui comprado, justificado. A minha vida foi paga lá na cruz. O meu passado tá tudo pago, foi apagado pelo meu Jesus. Eu fui comprado, justificado. A minha vida foi paga lá na cruz. O meu passado tá tudo pago, foi apagado pelo meu Jesus. Oh! Todo mundo pulando,
passado, a minha vida foi paga lá na cruz. O meu passado tá tudo pago. Isso. Boa noite, igreja. Vamos colocar de pé nessa noite, iniciando o nosso culto ao Senhor, nessa noite bonita de domingo. Vamos exaltar o nome do nosso Deus. Boa noite aos irmãos que nos acompanham pela live, os amigos, muitas pessoas acompanhando o culto pela live. Que Deus se faça presente também aí na sua casa, onde você está. Amém? Vamos orar ao Senhor, vamos falar com Deus neste momento. Santo Deus, louvado seja o Teu nome, por mais essa oportunidade de estarmos na Tua presença reunidos, para louvar o nome do Senhor, ó Deus. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós com Teu grande amor, ó Pai. E nesta hora a Tua igreja se reúne para glorificar o nome do Senhor, para declarar, ó Deus, o nosso amor por Ti, ó Pai, porque o Senhor é maravilhoso para conosco. Deus, que cada vida por onde, ó Deus, chega esta palavra, Pai, por qualquer meio que seja, que o Senhor venha abençoá-la, Pai, onde quer que esteja. Não importa que essa pessoa esteja vivendo agora, passando por uma situação de repente desconfortável, que o Espírito Santo Consolador do Senhor vá de encontro a esta vida agora, ó Deus, aliviando a dor, sarando a enfermidade, trazendo esperança, trazendo renovação, trazendo paz aos corações. Obrigado, Deus, e que o Teu nome seja glorificado nessa noite, em nome de Jesus. Fortaleça a nossa fé neste momento, Pai. Fortaleça o nosso espírito nessa noite, através da Santa Ceia do Senhor, onde participaremos do corpo e do sangue de Cristo, nesta representação da ceia. Ó Deus, que o Senhor venha nos fortalecer diante da Tua presença, Pai, para que possamos a cada dia sermos um com o Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Amém. A palavra de Deus nos diz no Salmo 122, versículo 1: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Essa é uma declaração do rei Davi, e que essa possa também ser a nossa declaração. E hoje à tarde eu meditava e pensava sobre a importância da gente estar na casa do Senhor, porque eu fico pensando, em meio a um mundo tão cheio de coisas, de ocupações, de entretenimentos e muitas coisas, né, que tem para a gente se envolver, às vezes como é difícil a gente conseguir se conectar com Deus, né? Assim, naturalmente no dia a dia, às vezes é difícil, mas o culto, ele é um meio muito prático da gente se ligar a Deus. Aqui na igreja, reunidos, é um momento específico para isso, é um momento da gente realmente se conectar com Deus. Então o culto é importante na nossa vida, para a gente conseguir se ligar a Deus de uma forma mais intensa, mais objetiva, porque esse momento, né, não é para o irmão, não é para o pastor, não é para Deus, é para nos voltar realmente ao Senhor. Amém? Então que esse culto seja realmente uma oportunidade de você se ligar a Deus, buscar a sua presença, sentir a sua presença. Vamos louvar ao Senhor, corpo e família, dentro da sua liberdade, da segurança. Você pode cumprimentar o seu irmão, amém? Recebi um novo coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus.
a paz de Cristo te abençoe, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso, o grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Recebi um novo coração do Pai. Como é que é esse coração? Coração transformado, Coração que é inspirado como fruto deste novo coração. Eu declaro a paz de Cristo e te abençoo, meu irmão. Receba a bênção do Senhor em tua vida. Preciosa é a nossa comunhão. Somos todos assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso, o grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido. Eu preciso de ti, eu preciso de ti. Precioso és para mim, querido irmão. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor por essa família maravilhosa. Bem. Com as palmas bem bonito, louvando o nome do Senhor. Canta assim, ó. Quero que valorize o que você tem. Você é o ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor neste seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Aí você pode então perceber que pra ele é algo
importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Segura aí nas palmas. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor, esse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você. Ele está em você. O Espírito Santo se move em você. Aleluia. Inexprimível. Aí você pode não perceber que pra ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Nada de ficar sofrendo, cante. Nada de ficar sofrendo, Angústia e dor, deixe seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemido inexprimível, inexprimível. Aí você pode então perceber que pra ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Amém. Glória a Deus. Nós podemos ser vasos de barro, amém? Mas a essência de Deus que está dentro de nós, a vida de Deus, é o que nos faz valorosos, especiais, importantes para Deus e também uns para os outros, como família de Deus. Vamos louvar ao Senhor, vamos celebrar ao seu nome. Celebrai com júbilo ao Senhor, Ele é o Rei de toda a terra. Nosso Deus, Ele é poderoso da terra. Mais uma vez, celebrai com júbilo ao Senhor, Ele é o Rei de toda a terra. Não há outro como nosso Deus, Ele é poderoso da terra. Ele é forte, poderoso, não há outro como Ele. Deus de guerra, Deus de fogo, não há outro como o Rei. Jeová Shalom, Jeová Rafa, Jeová Jireh, Jeová Nissim. Shalom, Rafa, Jireh, Jeová Nissim. Jeová Shalom, Jeová Rafa, Jeová Jireh, Jeová Nissim. Shalom, Rafa, Jireh, Jeová Nissim. E celebrai com júbilo ao Senhor, Ele é o Rei de toda a terra. Ele é o poderoso da terra. E celebrai com júbilo ao Senhor, Ele é o
Deus na terra. Ele é forte e poderoso. Não há outro como Ele. Deus em guerra, Deus em fogo. Não há outro como o Rei. Jeová Shalom, Jeová Rafa, Jeová Jireh, Jeová Nissi. Shalom, Rafa, Jireh, Jeová Nissi. Jeová Shalom, Jeová Rafa, Jeová Jireh, Jeová Nissi. Shalom, Rafa, Jireh, Jeová Nissi. Comigo assim, ó. Shalom, Rafa, Jireh, Nissi. Shalom, Rafa, Jireh, Nissi. Senhor, glória a Deus, aleluia. Ele é o poderoso da terra, aleluia. Podem se sentar por um instante, pastor Ítalo. Som. Boa noite, amados. Como é bom nos alegrarmos no Senhor. Amém? Quero convidar você a abrir rapidamente a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus. Estou um pouco ofegante. Ficando velhinho. Mateus, no capítulo de número 6. Mateus capítulo 6. A partir do verso 19, Mateus 6, 19, diz assim a palavra do Senhor: Não ajuntem tesouros aqui na terra, onde as traças e a ferrugem os destroem, e onde ladrões arrombam casas e os furtam. Ajuntem seus tesouros no céu, onde traças e ferrugem não destroem, e onde ladrões não arrombam nem furtam. Onde o seu tesouro estiver, ali também estará o seu coração. Seus olhos são como uma lâmpada que iluminam todo o corpo. Quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz, mas quando os olhos são maus, o corpo se enche de escuridão. E se a luz que há em vocês é na verdade escuridão, como é profunda essa escuridão? Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Amém? Esses dias correu um vídeo no WhatsApp, eu não sei se vocês viram, mas teve um dia aqui em Barrinha que parece que me roubaram, se não me engano, 2 ou 3 motos, né? Foi um vídeo muito assim, chato de se ver, né? O camarada estava com a moto dele, uma Falcon, assim, estava parado em frente à casa dele, e de repente passam 2 caras de moto, passam olhando, daqui a pouco voltam, desce um da moto, monta na Falcon, gira a chave e ó, vaza. Aquele vídeo que nós temos aqui na gravação da igreja, quando roubaram também uma das nossas instrumentos, foi a guitarra ou foi o baixo? A guitarra. Como é triste ver aquela cena, né? Alguém entrando, pulando, pega aquela guitarra como se nada tivesse acontecido, sai. Na hora eu confesso que até o nosso coração fica até um pouco pesado de ver uma injustiça como aquela. Mas é exatamente como o texto está dizendo, né? Os tesouros daqui da terra são roubados. Uma guitarra pode ser roubada, uma moto que talvez aquele rapaz que era entregador, trabalhou a vida inteira para conquistar, foi roubada sem mais nem menos. Mas o que Jesus está dizendo é que todo o tesouro que nós ajuntamos nos céus, estes tesouros são intocáveis. O ladrão não rouba, a traça não corrói. São tesouros que estão acumulados para o dia que o Senhor Jesus revelar. Nós receberemos o galardão, a recompensa dessa conta bancária nos céus. E Jesus está dizendo: olha, os olhos de vocês precisam ser bons, porque se os olhos de vocês forem bons, se vocês olharem para o verdadeiro tesouro, os olhos de vocês, não somente os olhos, mas todo o corpo haverá luz. E aí Jesus termina dizendo: ninguém pode servir a dois senhores, porque amará um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e a Mamon, o Deus da riqueza. Nesse momento agora de dízimos e ofertas, eu quero convidar a igreja a nós atribuirmos valor e sentido, a nós atribuirmos de fato quem é
o nosso verdadeiro tesouro. Todas as vezes que nós saímos da nossa casa, do nosso lugar, e dizimamos e ofertamos e colocamos o nosso dinheiro nas mãos do Senhor, nós estamos dizendo que as notas, que a nossa conta bancária não é o nosso tesouro, mas o nosso tesouro é o Senhor. Todas as vezes que nós exercitamos a contribuição, a fidelidade, a liberalidade no reino de Deus, nós estamos dizendo para o Senhor que não é o dinheiro que nos controla e que nos governa, porque tudo pertence ao Senhor, amém? Eu gostaria de orar pela sua vida, eu gostaria de orar por todos aqueles que o Senhor tem levantado, tem tocado. Louvado seja o nome do Senhor. A gente faz reunião aqui com a diretoria, às vezes a Luzia traz um relatório no mês, está lá embaixo, mas no outro mês o Senhor vem, nos surpreende e vai lá em cima, e o Senhor tem feito maravilhas. Mas eu quero convocar a igreja. Nós estamos vivendo um novo tempo, que seja um tempo de fidelidade ao Senhor, que seja um tempo onde haja liberalidade na casa de Deus, que seja um tempo onde não falte absolutamente nada, não falte mantimento na casa do Senhor, um tempo de prosperidade, em nome de Jesus, amém? Amém. Quero te convidar a ficar em pé nessa noite, em nome de Jesus. Se você está desempregado, se você está precisando de uma porta de emprego, nós vamos orar nesse momento também. Quero orar para que Deus possa multiplicar a semente na tua casa. Quero orar para que o Senhor possa fazer com que os teus celeiros não hajam mais lugar para caber tanta provisão, tanta bênção de Deus na tua vida e na tua casa. Oremos. Pai, eu quero apresentar, ó Deus, a vida financeira dos teus filhos e filhas. Pai, Isaías 1,19 diz que se quisermos e ouvirmos, comeremos o melhor desta terra. Pai, tua palavra diz, Pai, ó Deus, que aqueles que servem ao Senhor comerão do fruto do teu trabalho. Pai, em nome de Jesus, a minha oração nessa noite é para que o Senhor possa multiplicar a provisão nesta casa. A minha oração nesta noite, ó meu Pai, para que o Senhor, através do teu Espírito, traga uma liberdade tal, ó Deus, que nos faltem armazéns, celeiros, ó Deus, para acumular, ó Deus, para abrigar tantos recursos que o Senhor há de trazer na vida desta igreja. Abre portas àqueles que estão desempregados. Deus, prospera. Deus, em nome de Jesus, derrama o teu favor na vida desta igreja, Senhor. Obrigado. Nós te louvamos, nós te agradecemos. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida. Vocês que estiverem preparados para entregar os dízimos e as ofertas, podem o fazer em nome de Jesus. Bem, enquanto adoramos a Deus com esse hino, você pode trazer a sua oferta ao altar do Senhor. Pode soltar para nós, irmão. És o Deus deste lugar, Rei desse povo, Senhor dessa nação. Tu és a luz da escuridão, esperança ao perdido, a paz alcançado. Tu és Senhor, tempos melhores estão por vir, obras maiores se farão neste lugar. Tempos melhores estão por vir, obras maiores se farão neste lugar. Tempos melhores estão
neste lugar. Aleluia. Tempos melhores estão por vir, obras maiores se farão neste lugar. Tempos melhores estão por vir, obras maiores se farão aqui. Tempos melhores estão por vir, obras maiores se farão neste lugar. Eu creio, Senhor. Tempos melhores estão por vir, obras maiores se farão neste lugar. Tempos melhores estão por vir, obras maiores se farão neste lugar. Tempos melhores estão por vir, obras maiores se farão aqui. Eu quero ouvir a igreja cantando essa ministração assim, ó. Tempos melhores. Bem forte, igreja. Ministra isso com fé nessa noite. O Senhor está ouvindo o teu clamor nesta hora. Tempos melhores. Oh, Senhor, manifesta teu poder, Pai. Tempos melhores estão por vir, obras maiores se farão neste lugar. Tempos melhores estão por vir, obras maiores se farão aqui. Vamos ministrar mais uma vez. Tempos melhores estão por vir, obras maiores se farão neste lugar. Tempos melhores estão por vir, obras maiores se farão neste lugar. Tempos melhores estão por vir, obras maiores se farão aqui. Neste lugar se sentirá a presença de Deus, se sentirá a unção de Deus. Neste lugar, oh, derrama, Senhor. Tempos melhores estão por vir, obras maiores se farão neste lugar. Eu creio, Senhor. Tempos melhores estão por vir, obras maiores se farão neste lugar. Tempos melhores estão por vir, obras maiores se farão aqui. Quem crê, diga amém. Quem crê, diga amém. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Pastor Ítalo. Podemos assentar, amados.
Essa música que nós cantamos no aniversário da igreja, cantamos ela agora, ela é uma música profética para essa igreja, amém? Ela é uma música que veio realmente para marcar essa nova etapa, essa nova fase na vida da igreja, em nome de Cristo Jesus. Tempos melhores estão por vir, obras maiores se farão neste lugar, amém? Obras maiores na tua casa, tempos melhores, tempos da presença de Deus, tempos do fluir do Espírito, tempo de uma nova vida em Deus, tempos melhores. Receba, amados, receba a bênção do Senhor em nome de Jesus, amém? Você que está nos acompanhando através do Facebook, né? Peço para você deixar o seu pedido de oração, que daqui a pouquinho uma Palmira vai fazer uma oração poderosa, né? Por cada necessidade, cada um desses pedidos que forem apresentados em nome de Jesus, tá? Quero te convidar a abrir a palavra do Senhor no livro do Êxodo, no capítulo de número 19, livro do Êxodo, capítulo 19. Segundo livro da Bíblia. Obrigado, Reni, Deus abençoe. Caísa ontem estava ensinando o Calebinho os 66 livros da Bíblia. Tem uma musiquinha, né? Tem uma musiquinha dos livros da Bíblia, né? Eu comecei a cantar e errei tudo, né? Misericórdia. Não é, irmãos, é que chega ali nos profetas menores, né? Até ali Jeremias, Lamentações de Jeremias, né? Ezequiel, aí vem Daniel, aí vem Oséias, aí ali começa a dificuldade, aqueles profetas menores, né? Mas a gente precisa aprender mais do Senhor. Êxodo 19. Vamos orar mais uma vez? Hoje, dia de ceia do Senhor também. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor, ó Pai, por Tua palavra, por Tua presença, Deus, nas nossas vidas. Espírito de Deus, reconhecemos que nós não somos absolutamente nada sem a presença do Senhor, Pai. O tempero, o brilho, o sabor da vida, Senhor, é dado pelo Senhor, ó Pai. Por isso nós estamos aqui como igreja, ó Deus, na dependência do Senhor, na dependência do Teu Espírito, e que o Senhor fique à vontade nessa noite, amado Espírito de Deus, para falar ao nosso coração. Tu és bem-vindo neste lugar, toma o Teu lugar, amado Espírito Santo. Nós te agradecemos, em nome de Cristo Jesus, amém. Bom, na quarta-feira, eu comentei com os irmãos que estavam aqui presentes, que no culto de domingo, no aniversário da igreja, na mensagem que o pastor Jorge trouxe, duas coisas haviam tocado o meu coração. Normalmente quando você ouve uma pregação, obviamente você não consegue absorver tudo aquilo que você escuta, algumas coisas é que ficam marcadas, né? E dentre tudo aquilo que o pastor Jorge falou no domingo, duas coisas me marcaram e eu gostaria de compartilhar com a igreja. A primeira eu já falei na quarta-feira, quem não foi perdeu, procura lá na página da igreja, assiste a live, né, porque foi bênção. Essa primeira frase que ele falou era o seguinte, o Ivanildo até comentou aqui alguma coisa no louvor, né? Será que nós, cristãos, crentes, estamos tão viciados em entretenimento porque perdemos a alegria no Senhor? Então essa foi a primeira frase e eu ministrei sobre isso na quarta-feira, né? E a outra frase que eu fiquei, como a vaca faz com alimento, né, ruminando dentro de mim durante essa semana, foi uma outra frase que ele disse o seguinte: olha, nós precisamos decidir se subiremos a um monte para estar com Deus ou se ficaremos embaixo adorando o bezerro de ouro. Nós precisamos decidir se subiremos ao monte para ter comunhão com Deus ou se ficaremos embaixo adorando o bezerro de ouro. Essa segunda frase eu gostaria de compartilhar com os amados, essa mensagem eu gostaria de compartilhar com os amados no dia de hoje. Deus ministrou fortemente ao meu coração, né? Bom, Êxodo 19, que eu vou ler alguns versos para os irmãos, ele vai narrar uma história, como diz a Caísa, né? Nem os efeitos especiais de Hollywood conseguiriam demonstrar tamanha beleza como as Escrituras nos mostram.
O Senhor arranca o seu povo da escravidão do Egito depois de 430 anos de escravidão, amassando barro, fazendo tijolos, vivendo de uma forma opressora, e o Senhor os liberta por mão poderosa, através do seu servo Moisés, e os conduz pelo deserto rumo à terra prometida. Passam-se 2 meses, e o Senhor, no capítulo 19 de Êxodo, decide se apresentar ao povo. O povo que o conhecia apenas de ouvir falar, o povo que o conhecia apenas o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, conheciam e ouviam falar do Deus de Moisés, que o havia libertado do Egito. Mas agora Deus diz para Moisés o seguinte: Moisés, eu vou me apresentar a Israel. Marque uma reunião, juntem o povo, consagrem o povo, porque eu vou me apresentar a eles. E eu quero mostrar no capítulo 19 alguns detalhes dessa aparição de Deus ao povo de Israel, né? O texto começa dizendo, no verso 1, diz assim: olha, exatamente 2 meses depois de saírem do Egito. Quantos meses? 2 meses depois de saírem do Egito, chegaram ao deserto do Sinai. Depois de levantar acampamento em Refidim, chegaram ao deserto do Sinai e acamparam ao pé do monte. Então Moisés subiu ao monte para apresentar-se diante de Deus. Lá de cima, o Senhor o chamou e disse: transmita esta mensagem à família de Jacó, anuncia aos descendentes de Israel: vocês viram o que fiz aos egípcios? Sabe como carreguei vocês sobre asas de águias e os trouxe para mim? Verso 5, Deus diz o seguinte: agora, se me obedecerem e cumprirem a minha aliança, serão o meu tesouro especial dentre todos os povos da terra, pois toda a terra me pertence. Serão o meu reino de sacerdotes, a minha nação santa. Então Deus reúne o povo no deserto de Refidim, em frente ao monte Sinai. Moisés sobe ao monte, o Senhor dá um recado para Moisés: diga ao povo, Moisés, se este povo me obedecer às minhas leis, obedecer aos meus mandamentos, eu vou fazer uma aliança com eles, que eles serão o povo de propriedade peculiar dentre todas as nações. Eles serão o meu tesouro dentre todas as nações. Eles serão o meu povo de propriedade exclusiva. Eles serão para mim um reino de sacerdotes. Eles serão para mim uma nação santa, um povo separado. Perceba que lá no início do relacionamento de Deus com a nação de Israel, na sua apresentação com a nação de Israel, me parece que a vontade do Senhor era já ter um povo de propriedade exclusiva. Já era ter não apenas uma tribo, a tribo de Levi como reino de sacerdotes, mas todo o Israel. A ideia de Deus era que fosse um reino de sacerdotes, uma nação santa. Nós vemos este reino um pouquinho mais à frente, em Êxodo 32, esse reino de sacerdotes sendo especificado apenas a uma tribo de Israel, a tribo de Levi. Os levitas é que eram os sacerdotes, mas Deus, quando se apresenta, Ele não fala nada sobre uma tribo apenas. Ele fala: eu quero o reino de sacerdotes, eu quero que todos se apresentem a mim, todos me busquem. Nós encontramos isso em 1 Pedro 2:9, lá no Novo Testamento, quando Pedro diz que nós somos uma geração eleita, nós somos uma nação santa, nós somos um povo de propriedade exclusiva de Deus, nós somos sacerdotes reais, adquiridos por Deus, a fim de proclamarmos o seu nome. Moisés vai e transmite ao povo a mensagem de Deus, e o povo diz: Senhor, obviamente nós iremos fazer tudo o que o Senhor manda, né? Vai que cola, nós faremos, o Senhor pediu e nós vamos obedecer, faremos aquilo que o Senhor está mandando. Então o Senhor dá outro recado a Moisés e diz assim: olha, Moisés, consagre todo o povo, porque daqui a 3 dias eu vou me apresentar. Moisés, faça o seguinte: coloque demarcações ao redor do monte, não permita que ninguém, nem
toque, nem rele no monte, porque daqui 3 dias eu irei me apresentar. Se alguém porventura tocar nos limites que você estabelecer, que essa pessoa seja morta, seja apedrejada, se for um animal, que seja morto, apedrejado, mas ninguém suba ao monte. Só que interessante, amados, no verso de número 13, do capítulo 19, na parte B do versículo, eu vou ler o 13 todo para nós entendermos. Ninguém põe a mão na pessoa ou no animal que ultrapassar o limite antes, apedreje-o ou atravesse com flechas. Quem cruzar o limite não poderá continuar a viver. Presta atenção nessa frase agora. Mas, quando soar o toque longo da trombeta, o povo poderá subir. Ele disse para Moisés: ninguém rele, ninguém toque. Tem um limite aí, não pode ultrapassar. A ideia que dá é de um Deus pouco acessível. Mas no finalzinho ele diz assim: quando soar o toque longo da trombeta, aí pode subir todo mundo. O povo pode subir. Perceba que a ideia de Deus, logo no início, quando se apresentou, não era ter uma tribo de sacerdotes, era ter um reino de sacerdotes. A ideia de Deus, quando se apresentou, não era que apenas um homem subisse ao monte, mas era para que todo o povo pudesse ter acesso a Deus e subir ao monte. Pastor, mas hoje nós podemos, sim, claro, através da morte de Jesus na cruz do Calvário, mas não foi sempre assim. Mas a ideia de Deus era que fosse sempre assim. Acontece que a palavra de Deus vai nos mostrar essa aparição de Deus. Diz o texto, eu não vou ler todos para vocês porque a gente vai perder muito tempo, mas diz o texto que o Senhor desce no topo do Monte Sinai. E ali acontece uma cena hollywoodiana. Raios, trovões. Tenta imaginar a cena. O monte começa a tremer, a fumegar. A glória de Deus desce ali no topo do monte. Algo impressionante, incrível. E eu e você temos a mesma reação. Teríamos a mesma reação, talvez, que o povo de Israel, que a nação de Israel teve, com aquela cena chocante e marcante para a vida deles. No capítulo de número 20, no verso 18, quando o povo está vendo Deus descer no topo do Monte Sinai, depois de terem se consagrado 3 dias, aquilo tremendo, fumegando, raios, relâmpagos, trovões, aquela presença gloriosa. No verso 18 do capítulo 20 eles dizem: quando o povo ouviu os trovões e o som forte da trombeta, e quando viu o clarão dos raios e a fumaça que subia do monte, ficou à distância, tremendo de medo. E aí o que eles fizeram? Eles fizeram algo que muitos de nós muitas vezes fazemos até hoje. Eles terceirizavam o relacionamento deles com Deus. No verso de número 19 ele diz: disseram a Moisés: fale você conosco e ouviremos, mas não deixe que Deus nos fale diretamente, pois morreríamos. Deus se apresenta para Moisés e diz: eu quero uma nação que será minha de propriedade exclusiva, eu quero um reino de sacerdotes, eu quero uma nação santa. Moisés desce, diz ao povo, e o povo diz: faremos tudo o que o Senhor pedir. Então Moisés diz: se consagrem, daqui 3 dias Deus vai descer. Deus desce depois de 3 dias e diz: olha, não toquem nos limites do monte, mas quando soar a trombeta, o povo pode subir. Quando Deus desce, o povo se assusta, vendo aquela glória de Deus. Então eles dizem: Moisés, não temos condições, seja o nosso mediador, fale você por nós, seja o nosso porta-voz. O povo abriu mão da relação com Deus. E nos versos seguintes acontecem o clímax dessa mensagem. Moisés respondeu: não tenham medo, pois Deus veio desse modo para prová-los e para que o temor a eles os impeça de pecar. Verso 21. Enquanto o povo continuava à distância, Moisés se aproximou da nuvem escura
onde Deus estava. Será que essa era a vontade de Deus? Que o povo, mais de 600 mil pessoas, só os homens que saíram do Egito, 600 mil pessoas, sem contar mulheres e crianças, mais de 1 milhão de pessoas, à distância, e Moisés na nuvem escura, na presença de Deus. Era essa a vontade de Deus? Me parece que não. Me parece que Deus desejava que todo o povo subisse ao monte, mas o povo disse: não, vai você, Moisés, deixa a gente aqui quietinho. E acontece essa divisão, um povo todo à distância, e apenas um homem na presença de Deus, apenas Moisés, na nuvem escura. Nós precisamos decidir. Igreja Batista da Paz, Deus está nos chamando a decidir nesse tempo. Nós estamos vivendo um tempo de decisão. Que decisão é essa, pastor, que nós precisamos tomar como Igreja Batista da Paz? Nós precisamos tomar uma decisão, ou de ficarmos à distância, observando o que Deus está fazendo, ou nós precisamos nos lançar em meio à nuvem escura, ou nós precisamos lançar de fato, verdadeiramente, a presença de Deus, ou nós ficaremos observando o mover de Deus e dizer: não, realmente Deus é lindo, realmente Deus é maravilhoso, realmente Deus fala com o seu povo, ou nós vamos mergulhar de cabeça nessa presença, ou nós vamos fluir no rio do Espírito. Para onde nós vamos, Igreja Batista da Paz? Seremos como o povo que manteremos a distância? Ou seremos como Moisés, que entraremos na presença de Deus? Nós precisamos decidir, e este é um tempo de decisão. Ou subimos ao monte para estar com Deus, ou ficamos embaixo adorando o bezerro de ouro. A Bíblia diz, do capítulo 19 até o capítulo 32, que Moisés ficou quantos dias no monte com o Senhor? 40 dias. E se você for ler na sua casa, do capítulo 19 até o capítulo 32, o Senhor dá a Moisés toda a vontade dele para o seu povo, para aquela época, as leis do Senhor. Só que, amados, nós vivemos numa geração que a gente não aguenta esperar muito, né? Meu Deus do céu, se a internet dá um lagzinho, a gente já fica apavorado, já fica angustiado, né? Hein, ô Luzia, Renivaldo, cadê os irmãos? Hoje a minha mãe ligou para a gente hoje no meio do dia e não estava encontrando a gente no celular, né? Também, o pastor, vocês já estão acostumados, é desligado para celular, né? Minha mãe ficou apavorada, ligou para a Luzia, ligaram para o Renivaldo e prontaram um fuzuê para tentar achar o pastor, e a Caís estava em casa, gente, só não tinha achado o celular, né? Mas essa é a geração que a gente vive, a gente não aguenta esperar, a gente, né, é ansioso. E passaram-se 40 dias, Moisés lá em cima no monte. Onde é que estava o povo? Lá embaixo. Vira comigo no capítulo 32, de Êxodo mesmo, capítulo 32. Não vamos julgar o povo de Israel, não, porque se fosse eu e você, talvez a gente teria a mesma postura que eles aqui nos próximos versos que nós iremos ler. Êxodo 32, diz assim: quando o povo viu que Moisés demorava, gente, vamos falar certo também, 40 dias, hein? É oração cumprida, hein, Nilton? Misericórdia, quando vai fazer uma oração de almoço, se alguém começa a esticar muito, já vai para o estômago, vamos, minha irmã, ora logo os trem, vamos comer. Imagina 40 dias orando, buscando. Quando o povo viu que Moisés demorava a descer do monte, reuniu-se ao redor de Arão e disse: tome uma providência, faça para nós deuses que nos guiem. Não sabemos o que aconteceu com esse Moisés que nos trouxe da terra do Egito para cá. O povo não aguentou esperar. O povo cansou de esperar Moisés. 40 dias. Então eles pressionaram Arão e pediram para que fizesse um Deus que os guiasse. A primeira coisa que eu quero dizer é que nós, como Igreja Batista da Paz,
Se nós estamos vivendo nesse tempo de decisão, e se nós temos duas opções, decidiríamos subir a um monte ou decidiremos ficar à distância. A primeira coisa que eu tenho a dizer é que nós precisamos decidir subir ao monte. Nós precisamos decidir buscar a presença de Deus. Nós precisamos decidir estar na nuvem de glória. Nós precisamos decidir estar com Deus, buscar a Deus, se encher de Deus. Porque todas as pessoas que se aproximaram de Deus, todas as pessoas que romperam a timidez, a barreira da distância, do ostracismo, da indiferença e foram para a presença de Deus, foram tocadas. Quando eu olho para a Bíblia e vejo aquela mulher do fluxo de sangue, uma grande multidão, ela estava andando à distância, mas ela rompeu a multidão, tocou nas vestes de Jesus, ela foi curada. Quando eu vejo cegos à beira do caminho, Bartimeu, aquela multidão passando ao longo do caminho, e aqueles cegos ouviram falar que Jesus estava passando, eles não se calaram, eles queriam estar perto da presença de Deus e começaram a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, e gritavam, e gritavam, e gritavam. Quando eu vejo Zaqueu, aquele pequeno Zaqueu, o cobrador de impostos, vendo aquela multidão ao redor de Jesus, mesmo à distância, ele pensou consigo: eu não posso deixar esta oportunidade passar. E ele subiu na figueira brava, cheio de espinhos, e viu Jesus passando. Todos que optaram em romper a distância e ir para perto de Deus, foram tocados por Cristo, foram tocados por Deus, foram tocados pelo Espírito Santo de Deus. Então, Igreja Batista da Paz, a nossa decisão nos dias de hoje é: vamos subir ao monte, vamos tocar em Deus, vamos nos aproximar de Deus, vamos romper com a distância. Mas pastor, e se nós continuarmos à distância? Bom, amados, se nós fizermos essa opção como o povo fez, em viver à distância, Êxodo 32 vai mostrar uma série de consequências de um povo, de uma vida, de uma igreja que decide viver à distância do Senhor. A primeira coisa que eu olho para o texto e observo é que todos nós que estamos aqui presentes, de alguma forma, de alguma maneira, precisamos adorar alguém. Nós precisamos adorar um Deus. E se esse Deus não for o Deus que nós conhecemos, certamente nós faremos para nós deuses que nos guiem. O ser humano precisa ser guiado. O ser humano precisa ser conduzido. E se nós não estivermos adorando a Deus, estaremos adorando a outros deuses. Se nós estivermos à distância, esperando o recado de Deus e não nos aproximarmos, nós daremos brecha para trazer para as nossas vidas outros deuses. Então a primeira palavra é: não fique à distância. Todos aqueles que decidem viver à distância de Deus, certamente, provavelmente, estarão acumulando para si deuses. E quem são esses deuses, pastor? Verso de número 2: Arão respondeu: tirem as argolas de ouro das orelhas de suas mulheres e de seus filhos e filhas e tragam-nas para mim. Vou fazer uma perguntinha para vocês aqui. Onde é que esse povo achou ouro no deserto? Ouro no deserto? Tirem as argolas de ouro, as pulseiras, os brincos de ouro dos filhos das... Onde é que tinha ouro no deserto? Alguém de escola bíblica dominical para responder? Não foi no deserto, foi no Egito. Vira um pouquinho comigo em Êxodo, se eu não me engano, Êxodo capítulo 12, verso de número 36. Os primogênitos estavam mortos pela última praga que o Senhor enviou. O faraó não estava deixando o povo sair, mas quando Deus feriu os primogênitos, inclusive o filho do faraó, sabe o que eles fizeram? Manda esse povo embora.
Vaza depressa, corre, pé na bula. Não aguento mais vocês aqui, e ora para nós, abençoa nós aqui. Mas vocês acham que eles foram embora de mão vazia? Verso de número 36 diz o seguinte: o Senhor fez os egípcios serem bondosos com o povo, de modo que lhes entregaram tudo o que pediram. Assim os israelitas tomaram para si as riquezas dos egípcios. Verso 35 diz que, seguindo as instruções de Moisés, pediram aos egípcios que lhe dessem roupas e objetos de prata e de ouro. Sabe quem deu os brincos de ouro? Sabe quem deu o ouro para o povo egito, para o povo de Israel? Deus! Deus fez com que aqueles que não queriam deixar sair, Deus tocou no coração deles para serem bondosos. Imagina o povo saindo do Egito e os egípcios, não vai comer uma banana não, viu? É igual quando eu vou na casa dos irmãos aí, pastor, leva um negocinho aqui, leva um restinho da rosca, leva um pão de queijo, leva não sei o que, leva isso. Tem uns que até mandam lá em casa, oh glória a Deus, aleluias. Só que, presta atenção, quando o povo ficou à distância, no pé do monte, Moisés lá 40 dias, o povo ficou à distância, o povo pediu outros deuses. E aí, com que nós vamos fazer deuses? Quando o povo de Deus não adora o seu Deus, ele adora os presentes de Deus. As argolas, os brincos, as pulseiras que foram dadas para o povo de Israel eram um mimo de Deus, era a bênção de Deus, eram presentes de Deus. Só que o povo decidiu ficar distante e não adorar a Deus, adorar ídolos. E quem eram os ídolos? Os presentes. Tudo o que Deus tinha dado de presente agora estava sendo usado para formar um bezerro de ouro. Amados, a minha oração nessa noite é para que o Espírito Santo de Deus seja claro com a gente. Porque se nós não estivermos adorando a Deus, nós estamos adorando alguma bênção, algum presente que Ele nos deu. Quem sabe nós não estamos adorando o nosso trabalho, o presente que Deus deu. Quem sabe nós não estamos adorando a nossa família, que é presente mais lindo do que esse, uma família. Deus dá uma família. Será que nós não estamos adorando a família? O que é que nós temos adorado? Quando nós fazemos outros deuses para adorar com os presentes do próprio Deus, o texto diz que os brincos das mulheres, dos filhos e das filhas foram tomados para fazer o Deus. Sabe quem sofre quando alguém decide não adorar a Deus e adorar deuses? O prejuízo é coletivo. Sofre a mulher, sofre os filhos, os presentes, as bênçãos que o Senhor havia dado são tomados também, tudo para confeccionar um outro Deus. No verso de número 3, quando Arão pede os brincos, as pulseiras, acontece algo que eu confesso me deixa um pouco irritado. Porque quando Arão pede os brincos, as pulseiras, quando surge a ideia de confeccionar um bezerro de ouro, poxa vida, não poderia ter alguém lá na multidão e falar assim: sai para lá, ô Satanás, tá maluco, rapaz? Vamos fazer outro Deus? Deus nos tirou do Egito.
Deus nos guiou aqui, como Ele mesmo disse lá em Êxodo 19, em asas de águia, nos tirou com mão forte, poderosa do Egito. E outra, esses brincos, isso aqui é bênção de Deus. Você acha que eu vou fazer um ídolo com isso? Isso é bênção de Deus. Mas o convite à idolatria, ele abrange muitas pessoas. O convite a adorar outros deuses é um convite realmente encantador, porque o texto diz no verso 3 que todos tiraram as argolas de ouro e as levaram a Arão. Poxa vida, quando a gente se propõe a fazer algo no reino de Deus, e a gente lança desafios, projetos, qual é a nossa ideia de ver as coisas acontecendo? Que todos se envolvam, que todos se engajem. Aliás, quando eu olho na Bíblia, na igreja primitiva, diz a palavra de Deus que todos viviam no partir do pão, na comunhão, nas orações, nessa doutrina, tudo era de todos, havia uma unanimidade, era uma só alma e o coração do povo de Deus, na igreja primitiva. Sabe o que acontecia naquele tempo? Os céus se abriam, Deus curava, Deus batizava, Deus ministrava, Deus fazia obra, porque todos estavam engajados, todos. Mas o convite à idolatria, ele é muito encantador. E diz a palavra de Deus que quando Arão fez esse convite de trazer as argolas, todos aderiram, todos levaram, não teve uma voz para dizer algo contrário. Não teve uma assembleia da Igreja Batista que alguém levantou a mão e disse assim: olha, uma proposta. Todos aceitaram. Ele recebeu o ouro, derreteu e trabalhou nele, dando-lhe a forma de um bezerro. Quando o povo, gente, presta atenção nisso. Quando o povo viu o bezerro, começou a exclamar: ó Israel, estes são os seus deuses, que o tiraram da terra do Egito. O convite da idolatria é um convite acessível, ele abrange. Vocês lembram qual era a imagem do povo de Israel no Êxodo 19, quando Deus se apresentou? Lá no Monte Sinai, fumegando, raios, trovões, relâmpagos, aquela coisa toda acontecendo. Mas agora Arão faz um bezerro para eles lindo, de ouro. Imagina aquele bezerro brilhando, de ouro, de ouro. A gente vê de vez em quando um anel aqui folhado a ouro, fala: nossa, que coisa linda, 1.000 e tantos reais, né? A Caixa de vez em quando cobra: ó, vão renovar os votos, vão trocar aliança, não sei o que, vão juntar dinheiro, senão vai ser difícil. Mas um bezerro de ouro, com pulseiras de mais de 1 milhão de pessoas. Eu acho que nem aquele touro que tem em Sertãozinho, né? A gente fala em Sertãozinho daquele bezerrão, devia ser algo maior. E o povo ficou encantado, o povo ficou perplexo, eles exclamavam: ó Israel, aí está aí o seu Deus. O convite à idolatria é algo que me parece chamar mais atenção do que o convite a buscar o próprio Deus. O convite à idolatria é um bezerro de ouro, é acessível. O convite a buscar a Deus é subir ao monte. O convite à idolatria, como diz Jeremias capítulo 2, verso 13, é cavar cisternas rotas que não retém líquido. Mas o convite à presença de Deus é ir lá na fonte. O convite à idolatria é uma porta larga, onde muitos passam por ela. Você pode viver de qualquer jeito, de qualquer maneira, mas o convite à presença de Deus é uma porta estreita. E não somente uma porta estreita, é um caminho estreito. O convite da idolatria brilha, é um bezerro de ouro. Se apresenta para mim, para você, de uma maneira extraordinária, mas o convite à presença de Deus é algo que nos traz temor, é algo que nos traz um certo respeito, é algo que... Verso de número 5 diz assim: percebendo o entusiasmo do povo, Arão construiu um altar diante do bezerro e anunciou: amanhã haverá uma
festa para o Senhor. Na manhã seguinte, o povo se levantou cedo para apresentar holocaustos e ofertas de paz. Depois todos comeram, beberam e se entregaram à farra. Este é o convite à idolatria. Entusiasmo, festa. Olha o convite à idolatria. O povo se entregou a beber, a comer. O povo se entregou à farra. Eles acordaram cedinho. Com Deus tudo é difícil, né? Com Deus é difícil como nós projetamos aqui o Salmo 122, né? Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Oh meu Deus, hoje é dia de culto, vamos adorar ao Senhor, vamos nos expressar, vamos nos lançar, vamos buscar a presença de Deus com alegria, vamos nos entregar totalmente ao Senhor. Com Deus parece que as coisas são mais tímidas, recatadas, parece que com Deus nós somos travados, mas o convite à idolatria, o povo dizia: festa! Vamos dançar, vamos comer, vamos farrear a noite inteira. E nós, igreja, né, Caleb? Nós estamos nesse meio fio. Nós estamos vendo o mundo aí fora, como o povo de Israel aqui, comendo, bebendo, festejando, farreando. E nós, igreja do Senhor Jesus? O convite à idolatria é muito gostoso. O convite a adorar outros deuses é prazeroso. O convite a abandonar o nosso Deus e servir a outros deuses é encantador. E ele é prazeroso. Só que, como diz um amigo meu lá em Taquaral, como dizia, né, o Everton Salado, ele diz assim: olha, um dia a conta chega. E a conta chegou. Nos versos seguintes, quando Deus olha tudo aquilo, Deus diz, a Bíblia diz que a ira do Senhor se acendeu. Rapaz, quando eu via meu pai bravo em casa, dava medo. Ele tinha um rabo de tatu desse tamanho lá, Gilson. Ele só estralava assim. Tá. Graças a Deus nunca bateu na gente. Espada de São Jorge. Alguém já apanhou de espada de São Jorge? Aquela verdinha? Hã? Entra no banho. Já entrava com chinelo. Poxa vida, mas tem que bater no banho. Parece que dói mais no banho. Bate fora, seco, quer bater no molhado. Meu Deus do céu, dói. O pai irado. Aqui nós estamos falando de um Deus que a sua ira se acende por ver o seu povo, que ele resgatou com mão forte do Egito, depois de 430 anos, fazendo deuses com os presentes que ele mesmo deu, festejando a festa que era para dar para o Senhor, está festejando com ídolos. E Deus fala: eu vou destruir tudo, vou acabar com tudo, Moisés, eu vou fazer de você uma outra nação. E aí Moisés, manso de coração, diz: Senhor, não faça isso. Moisés estava pregando para Deus. Deus, olha, o Senhor disse que essa nação era tua, e parará. E aí diz o texto que Deus se arrepende de fazer aquilo com a nação de Israel. Olha, Moisés convenceu Deus. Só que o texto diz que quando Moisés estava descendo do monte, o Josué, não o filho do Francisco, o Josué da Bíblia, estava no pezinho do monte, ouviu aquele barulho e falou assim: eu estou achando que está tendo guerra lá embaixo. Moisés já estava sabendo do babado, falou assim: não é guerra não, filho. O povo lá se entregou à farra, estão adorando outros deuses. E aí o bonitão do Moisés estava com as duas pedras, as tábuas da aliança, que diz o texto, que foram escritas, não é a música do Thales Roberto não, mas foram escritas pelo dedo de Deus. Deus havia escrito os planos dele para a nação de Israel naquelas tábuas. Quando Moisés desce, vê a farra, o que ele faz?
Moisés, ele devia ter o temperamento, deixa eu pensar aqui, alguém calmo. Tem alguém que é muito calmo aqui? Deixa eu ver. Vai, Renivaldo, vamos pensar o Moisés no Renivaldo. O Renivaldo tem uma calmaria, vou te falar para você, se você estiver agitado, chegar perto dele, parece que você tomou um chá de camomila. Bênção de Deus. Você imagina o Renivaldo descendo do monte, pegando as pedras do 10 mandamentos e jogando no chão. Pá! É uma quase inimaginável. Mas Moisés fez isso. Sabe o que eu aprendo aqui, amados? Que a conta da idolatria, a conta de não adorar a Deus e adorar outros deuses, despedaça os projetos de Deus na nossa vida. Moisés tinha na sua mão tábuas que foram escritas pelo dedo de Deus. Deixa eu dizer algo para mim e para você nessa noite. Salmo 139, no verso 16, se não me falha a memória, diz que antes do nosso ventre, do ventre da nossa mãe, o Senhor já havia escrito um livro ao nosso respeito. Já há projetos lindos e maravilhosos de Deus escritos ao meu e ao seu respeito, a respeito desta igreja, da sua casa, das nossas famílias. Só que quando nós decidimos ficar à distância, ao invés de subirmos ao monte, primeiro ficamos adorando o bezerro de ouro, os presentes que Deus dá, fazemos festa com aquilo que não devemos fazer festa, a conta chega, a ira de Deus se acende, e os projetos dele para as nossas vidas são despedaçados. Já pensou você ter promessas de Deus? Planos a seu respeito, e por deixar de adorar a Deus e adorar ídolos, os planos e os projetos de Deus forem quebrados, despedaçados. Eu quero profetizar nessa noite que o Senhor está juntando os pedacinhos do projeto dele na sua vida. Eu quero profetizar nessa noite que tudo aquilo que o Senhor projetou não foi despedaçado completamente. O Senhor nessa noite, através dessa palavra, está recolhendo os cacos, está juntando os quebra-cabeças. O Senhor está restaurando, mudando a nossa sorte. É isso que Ele faz. E a conta foi um pouquinho mais cara, porque diz a palavra de Deus que quando Moisés viu aquilo, ele mandou derreter o bezerro e jogou no rio, nas águas, fez o povo beber. A conta da idolatria é uma conta amarga, sabor difícil, amados. Sabe, nós temos orado por pessoas que se distanciaram dos caminhos do Senhor, que deixaram Deus para adorar qualquer outra coisa. E a gente às vezes visita uma ou outra, conversa com um ou com o outro, mas a gente percebe que muitas vezes a vida parece que perdeu um sabor, é uma dificuldade, é muito triste de observar algumas coisas, amados. Sabe, nós não precisamos chegar a um estado de abandonar Deus e viver diante de ídolos para que a gente saboreie o amargo dessa vida. Podemos viver a plenitude, podemos viver uma vida saborosa, podemos viver uma vida plena no Senhor. E o texto encerra dizendo: 3.000 pessoas morreram, perderam a vida, mortos pelos levitas. Daí surge a tribo dos levitas para se tornarem o reino de sacerdotes do Senhor. Iriam ministrar diante do altar. 3.000 pessoas foram mortas pelos próprios levitas, inclusive parentes, inclusive talvez esposas, filhos, maridos, que se tornaram idólatras. A conta final da idolatria é uma só: morte. Morte espiritual e morte física. Amados, eu quero encerrar essa palavra trazendo um sonho que Deus me deu essa semana aos amados. Eu nem compartilhei com vocês, Caísa. Eu nem sabia que eu ia ministrar essa palavra. Eu sonhei que eu estava num quarto, eu e a minha esposa, Caísa. E entrava uma mulher e se sentava à mesa com a gente. Ela pegava um ídolo na sua mão
Tem até o nome do ídolo, mas eu não vou citar por questão de respeito. Mas ela pegava esse ídolo, exatamente como o texto aqui disse, com entusiasmo, muito entusiasmo. Ela beijava aquele ídolo, se entregava àquele ídolo. E eu no sonho ficava olhando para você olhando para mim, e nós perplexos com aquela cena. Como que pensando, essa mulher precisa conhecer a verdade. Ela precisa conhecer a Cristo Jesus. Pastor, qual a interpretação do sonho? Poxa vida, difícil. Eu orei ao Espírito Santo de Deus nessa noite. Fosse claro aos nossos corações. O Senhor tem tratado algumas idolatrias no meu coração, que eu compartilhei com os homens hoje aqui pela manhã, no coração da minha esposa, na nossa casa, na nossa família. Eu pedi ao Espírito Santo que pudesse ministrar ao seu coração, como tem ministrado ao meu. Qual é a idolatria? Qual é o Deus que nós ainda estamos adorando? Eu sou o primeiro a estar aqui à frente, mas nesse momento eu quero orar com você. Eu gostaria que fizéssemos uma entrega nessa noite. Enquanto você fechar os seus olhos, nós vamos orar, nós vamos pedir ao Espírito Santo de Deus que nos revele, que nos mostre se há algum ídolo que tem roubado o lugar de Deus em nossas vidas. A festa, a alegria, a exultação deve ser dada somente para o Senhor neste lugar. A minha vida, a sua vida, a Igreja Batista da Paz. Hoje é a noite que o Senhor marcou de rompermos a distância e subirmos ao monte. Essa é a noite que o Senhor marcou de deixarmos este lugar cômodo aqui embaixo, de deixarmos os ídolos para adorar somente ao Senhor. Feche os seus olhos que eu quero orar com você nessa noite. Amado Espírito Santo de Deus, Tu és aquele que traz sensibilidade aos homens. Tua palavra diz que o Senhor é aquele que nos guia, nos orienta. E o Senhor tem trazido, como cantamos aqui, tempos melhores, obras maiores serão feitas neste lugar. Mas é necessário que haja um povo de propriedade exclusiva do Senhor, que seja teu e de mais ninguém. Espírito Santo de Deus, assim como o Senhor tem ministrado ao meu coração, ao coração da minha esposa, sobre alguns ídolos dentro do nosso lar, eu quero orar ao Senhor nessa noite e pedir que o Teu Espírito possa visitar cada mente, cada coração nessa noite, em nome de Jesus, e revelar e mostrar aquilo que talvez tenha ocupado o lugar do Senhor nestes corações, aquilo que tenha atraído mais a atenção, mais o tempo, mais a força, mais a alegria nas nossas vidas do que o próprio Senhor. Espírito Santo de Deus, seja claro com cada um de nós, ó Pai. É a minha oração em nome de Cristo Jesus. Amém. Se Deus ministrou algo ao seu coração, algum ídolo que precisa ser deixado de lado, eu gostaria que você ficasse em pé. Eu já estou em pé. Eu gostaria que você ficasse em pé. Eu quero orar por todos aqueles que reconheceram. Todos. Se você sentiu isso, se Deus mostrou algo para você, como mostrou para mim e para a Caísa, fique em pé, por favor, em nome de Jesus.
Enquanto os meninos do louvor se dirigem à frente, nós teremos um momento de ceia. Nós vamos orar. Mas não vai ser uma oração como essa que eu fiz agora. Nós vamos declarar para o mundo espiritual. Você vai repetir as mesmas palavras que eu disser, declarando para o mundo espiritual: nós pertencemos somente, exclusivamente ao Senhor. Repita comigo: Senhor Jesus, nessa noite, eu declaro que a minha vida é de propriedade exclusiva do Senhor. Eu abro mão, eu lanço fora todos os deuses da minha vida para servir somente a Ti, Senhor. Obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor em nome de Jesus. Aleluia. Enquanto o Ivanildo, as meninas estarão ministrando louvor, você que vai ceiar ao Senhor pode se dirigir à frente, pegar o seu suco de uva e o seu pedaço de pão em nome de Jesus. Coríntios, capítulo 11, o verso 23 diz assim: olha, pois eu lhe transmiti aquilo que recebi do Senhor. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu e disse: este é o meu corpo que é entregue por vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança confirmada com meu sangue.
Façam isso em memória de mim, sempre que o beberem. Porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem deste cálice, anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Amém? Irmã Luzia, agradeça a Deus pelo suco representando o sangue de Cristo e o pão simbolizando o corpo de Cristo. Oh Deus, obrigado. Sim, Pai. Amém, Jesus. Amém. Sim, Deus. Amém. Sim, ó Deus. Amém, Pai. Aleluias. Amém. Obrigado, Deus. Oh, Jesus. Obrigado, Senhor. Oh, aleluias. Amém, Pai. Sim, ó Deus. Sim, ó Deus. Amém, Pai. Aleluias. Glória a Deus. Amém, Pai. Em nome de Jesus. Aleluias. Amém. Amém. Comamos do pão e bebamos do cálice. Convidar aqui já à frente a irmã Palmira, né? A irmã Palmira que vai estar orando pelos pedidos de oração, tá? Danilo, puder projetar os pedidos de oração, eu vou ler, né, os pedidos para a irmã Palmira, e a irmã Palmira estará orando, intercedendo por cada um deles, tá? Qual o microfone, Danilo, para liberar para a irmã Palmira? Quer ir do outro lado, irmã? Acho que vai ficar mais fácil ali, ó. Isso.
Então vamos lá, os pedidos de oração. A oração para Manuela e Maria, que estão nos visitando. Manuela e Maria, Deus abençoe a vida de vocês, sejam muito bem-vindas, tá bom? Oração para o pastor e família, obrigado. Oração para todos que estão acompanhando a live. Oração para Delma e família. Oração para Dirce e família. Oração para Fernanda. Renivaldo pede para a família, para a igreja e pelos avós do Douglas. Amém. Oração para o Douglas que está fazendo aniversário. Douglinhas, foi ontem, né? Aliás, essa semana foi uma semana festiva, né? Jaciara, Douglas, o Léo também, filho da Patrícia. Alguém mais fez aniversário essa semana? Né? Quem? Sua mãe também? A Gilson. A Luci também levantou a mão? Ah, sim. Que bênção, né? Deus abençoe a vida de todos vocês. Oração pela saúde da Maria Souza Santos, né? Tia Lia. Oração para Flor e família. Sueli pede oração para o Márcio, o pai da Carla. Oração para Martinha e família. Oração para Cris e família. Danilo pede oração por toda a sua família. Francisco para o Gileno e Anésio, que nós oramos hoje cedo, né? Oração para a família da Luzia. O Henrique pede oração para toda a família. A Cléo também pela família. Isabel Sanches também, vamos orar pela família dela. O Douglas pede oração para sua esposa e família. Oração para o Nilton, Alessandra e família. Oração para Iraídes e família. Oração para Manu e família. Oração para Clara e família. Gilson pede pelos pais, família e igreja. Isaura, minha sogra, pede oração pela saúde dela. E é isso. Amém, irmã Palmira? Esteja orando, intercedendo em nome de Jesus. Só um minuto. Só. A Cárila, né? A Cárila faleceu. O pai dela, para Deus consolar, confortar, né? Amém. Pai de amor, Pai de graça, estamos aqui nesta noite, Senhor. Sim, ó Deus. Louvamos e agradecemos a Ti, Senhor. Obrigado, por tudo Jesus. que aconteceu aqui nesta noite, Sim, Pai. Um culto abençoado por Ti, Amém, Pai. Pai. Nós temos tudo que agradecer o Senhor, Sim, Pai, Senhor, pelo ó Teu Deus. amor, a Sua bondade, a Amém. Sua misericórdia pelas nossas vidas, Jesus. Sim, ó Deus. Deus querido, nós vamos pedir a Ti, Senhor, Amém. que o Senhor vai de encontro a essas vidas, meu Deus. Em que nome estão de precisando Jesus. de Ti, Senhor. Sim, Que Pai. precisa de uma cirurgia. É meu verdade, querido. Deus. Que o Senhor venha de encontro com cada um, meu Deus, Amém, que está Pai. doente, Em meu nome Deus de querido, Jesus. que estão entubados, meu Deus Oh, querido. Deus, tenha misericórdia, Deus querido, Senhor. que o Senhor vai nos hospitais, meu Deus Amém. querido, de encontro com aquelas vidas, Sim, ó Senhor, Deus. com as pessoas que já linha de frente, Em meu nome Deus de querido. Jesus, Que o Pai. Senhor venha tocar nessas vidas, meu Deus querido. Amém. Que nada, meu Deus, venha acontecer com eles, meu Deus. Aleluia. Que o trabalho deles seja um trabalho abençoado por Ti, Amém, meu Deus Pai. querido. Que essa doença, Senhor, venha Sim, ó sumir Deus. dos faces da terra, Senhor. Aleluia. Para que todos nós, meu Deus, podemos ter aquele abraço maravilhoso. Aleluia, que a gente oh sempre teve, Deus. meu Tem de Deus misericórdia, querido, Senhor. que está fazendo tanta falta na nossa Oh, vida. é verdade, meu Deus querido. Jesus. Oh, Hoje, Senhor. meu Deus, nós não podemos chegar perto de um irmão, dar É um verdade, abraço, Deus. meu Pai, por causa dessas doenças, meu Deus Sim, querido. Mas nós pedimos a Ti, Senhor, Aleluia. que o Senhor tenha de misericórdia, meu Deus, de cada vida, Amém, Senhor amado. Pai, em nome que de o Senhor venha Jesus. trazer a saúde, meu Sim, Deus, para Senhor, aqueles que ó Pai, estão doentes, restaura, que Deus. estão enfermos, meu Aleluia. Deus querido, que estão com Covid, Oh, Deus, Senhor. tome teu Que o lugar. Senhor venha curar, Em Senhor nome querido, de que o Senhor venha Jesus, Pai. libertar, meu Amém, Deus. Oh, Deus Senhor. querido, que o Senhor venha ter de misericórdia Sim, de cada Senhor, um ó de Pai, nós, em meu nome Deus. de Jesus. Deus querido, também agradeço, meu Deus, Obrigado. cada irmão que estão aqui Obrigado, nesta noite, Senhor, nós te Senhor. louvamos. Deus, para mim foi uma alegria e Aleluia. tanto, Senhor, de receber os irmãos, meu Amém, Deus querido. Pai, glória a Porque Deus. tem vezes, meu Pai, Oh, que Jesus. a gente olha e a gente fica imaginando, Oh, "Oh, Deus. será que os irmãos vão aparecer nessa Oh, noite, Deus, meu obrigado, Deus?" Senhor. Mas na Aleluia. mesma hora que a gente olha assim e a gente agradece Obrigado, a Deus por cada um Jesus. que Sim, veio, Senhor, meu por Pai. cada vida, Deus, Pai. o Senhor venha Nós te abençoar a louvamos. casa deles, meu Obrigado. Deus, a família, Sim, Senhor ó Deus. amado.
Deus querido, aquelas famílias, Senhor, que estão precisando. Verdade, vai ao de nós, encontro meu de Deus cada uma querido, delas. que estão precisando de um alimento, Oh, meu Deus, Senhor, que o Senhor supra as venha tocar suas na vida necessidades. deles, meu Deus. Deus querido, há muitos desempregados, Oh, Pai Deus, amado, abre que o Senhor venha portas. abrir portas Em de nome de emprego, Jesus. meu Deus querido. Sim, ó Pai. Deus, que o Senhor venha abençoar a vida dessas pessoas, Amém, meu Pai, Pai. amado, das crianças, Sim, meu ó Deus Deus. querido. Hoje a igreja está abençoada pelas crianças, Amém, meu Pai glória a amado. Deus, Pai. Deus, que o Senhor venha tomar conta da vida deles, Amém, meu Deus. Senhor, em Que nome eles de venham Jesus. crescer, meu Pai, debaixo das tuas asas, meu Deus Aleluia. querido. Sim, Senhor, ó Pai Pai. amado, eu oro pela família do pastor. Obrigado, meu Deus Senhor. querido, Oh, que o Senhor Deus, venha realiza a tua abençoar obra. a família deles, Em nome meu de Deus. Jesus. Que o Senhor venha abençoar a mãe da Caísa, Amém, Senhor. Que o Senhor Deus. venha dar cura, Senhor amado. Sim, Senhor. Na família de cada um dos irmãos que estão aqui nesta Amém, noite, meu Pai. Deus, que fizeram um pedido, meu Aleluias. Deus querido. Que o Senhor vai de encontro com cada um deles, meu Amém, Deus, levando Senhor. a cura, Pai, levando a sua prosperidade em cada vida, Amém, Senhor, em Pai. cada casa, Senhor amado. Sim, ó Deus. Oh Deus querido, que venha ter o teu amor, meu Deus, em cada Amém. família, Senhor. Glória a Deus. Deus querido, abençoa cada um, Pai, em Amém. nome de Jesus, meu Deus. Amém. Quero agradecer, Obrigado. meu Deus, por este culto maravilhoso Obrigado, que teve Deus. aqui, Aleluia. meu Deus querido, pela palavra que Obrigado, foi pregada Senhor. nesta noite, Aleluia. Senhor, por cada louvor, meu Deus, Sim, que foi Senhor, tocado, Senhor amado, por tudo mesmo, meu Pai, por Obrigado. tudo mesmo, porque o Senhor é maravilhoso na nossa Aleluia. vida, Pai. Louvado Sem seja o o nome Senhor, do meu Senhor. Deus, nós não somos nada, Pai. Verdade, Pai. Obrigado, meu Deus, obrigado, Pai, por o Senhor ter Aleluia. ministrado palavras maravilhosas Amém. em nossas Glória vidas, a Pai, Deus. para que nós não venha sair vazio daqui Verdade, de dentro, Senhor. Pai, que Muito nós obrigado. venha sair preenchido, Pai, Amém. da Tua palavra maravilhosa, Deus, Amém. em nome de Jesus, Pai, te agradecemos, ó Pai, obrigada. Amém. Glória a Deus. Amém, irmã Palmeira. Muito obrigado, viu? Deus abençoe sua vida, minha irmã. Para nós finalizarmos, eu quero passar alguns recados, tá? O Danilo vai colocar os recados para nós. Segunda a sexta-feira, live de oração às 22 horas. O tema dessa semana vai ser gratidão. Irmãos, eu queria nessa semana ter testemunhos nas lives, mas eu não queria assim, sabe? De eu ficar mandando mensagem tipo assim: ô irmão, fulano de tal, você pode participar com a gente na live essa semana? Ô fulano, você pode? Eu queria assim, se Deus tem enchido o teu coração de gratidão essa semana, você não vai pregar na live, tá? Você vai contar um testemunho: pastor, eu sou grato a Deus por isso, por isso e por isso. Quanto mais testemunhos nós tivermos, melhor, tá? Então, se você deseja dar um testemunho, eu queria usar o espaço da live essa semana para nós enchermos essas lives de gratidão ao Senhor, amém? Só mandar uma mensagem para o pastor, e se você quiser ser mais rápido, respondido para a Caísa, tá? Em nome de Jesus. Vamos lá. Quarta-feira, culto de ensino, às 19h30 horas. Domingo, projeto Mulher Nota 10, às 9 da manhã. Hoje tivemos com os homens. Foi uma bênção estar aqui hoje de manhã com os homens. E domingo que vem, projeto com as mulheres, às 9 horas da manhã, né? Também culto de louvor e adoração, às 19h30. Alguns outros recados. Iniciamos em agosto uma classe de batismo. Interessados, dar um nome para o pastor Ítalo. Irmãos, já tenho 4 nomes, tá? Para a classe de batismo. Queremos fazer um batismo no final do ano, tá? Então você que ainda não é batizado ou já é batizado e deseja fazer parte da nossa igreja, você precisa conversar comigo, tá? Para a gente alinhar certinho, marcar os estudos, para no final do ano a gente fazer um batismo, da hora, em nome de Jesus, tá? Início em agosto, aulas de música. Interessados, dar o nome para o Ivanildo. Ivanildo é aquele cidadão ali, pequenininho, mas um grande homem de Deus. O Ivanildo vai começar em agosto aulas de música. Então, quem quiser aprender a tocar violão, teclado, bateria, guitarra, baixo, você precisa dar o seu nome para o Ivanildo. Em agosto nós já queremos começar as aulas, tá certo? São esses os recados. Vamos ficar em pé. Nos perdoa aí, hoje passamos aí 10 minutinhos, né? Mas os cultos de ceia são um pouco mais compridos. Oremos. Deus, obrigado por essa noite, como a irmã Palmira aqui já orou. Obrigado por tudo que o Senhor fez e realizou no dia de hoje, Pai.
Que o Senhor, em nome de Jesus, não permita que essa palavra caia à beira do caminho, mas que possamos colocá-la em prática, em nome de Cristo Jesus. Que seja uma semana vitoriosa, abençoada na tua presença, em nome de Jesus. Amém? Levante suas mãos. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja com esta igreja aqui em Barrinha e espalhada em toda a face da terra. Amém? Deus abençoe sua vida, boa semana, em nome de Jesus. Vencer bloqueios e prisões, tocar nas vestes de Jesus, entrar